bom? Vou pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 17. Eu tenho uma palavra de encorajamento, de fé e de esperança para você nesta manhã. Para você que está aí na tua casa nos ouvindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está nos acompanhando por essa transmissão, e eu quero incentivar você que está aí na tua casa assistindo pelo Facebook esse culto, participando desse culto. Vou pedir para que você compartilhe com mais alguém. Faça aí o compartilhamento. Muitas pessoas precisam ouvir a mensagem de Deus que eu tenho para entregar nessa manhã. Então compartilhe. Quando você compartilha, você está sendo um instrumento de Deus para levar a palavra de Deus a centenas e centenas e milhares de pessoas. Então vamos compartilhar aí, irmãos, vamos compartilhar, tá bom? Então diz assim, Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Amém? Vendo o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Amém, meus queridos? A viúva da cidade chamada de Naim. Por favor, não vai dizer que era viúva de Naim, porque vão achar que o marido dela chamava-se Naim. Então não é, tá bom? O marido da viúva não se chamava Naim. Aliás, nós não sabemos nem qual era o nome da viúva, e nem tampouco do seu marido, nem do filho que Jesus ressuscitou, né? Naim era o nome da cidade da Galileia, norte da Palestina, norte de Israel, onde Jesus, ele realizou o seu ministério a maior parte do tempo. Ao sul, na Judéia, ficava o templo em Jerusalém, e Jesus, ele passou a maior parte do tempo do seu ministério. Aliás, ele cresceu, né? Ele cresceu, se desenvolveu em Nazaré, Galileia, depois, né? E ali na Galileia, em Cafarnaum, Jesus, ele tinha uma casa em Cafarnaum. Então, naquele lugar, Jesus, ele exerceu a maior parte do seu ministério. E lá na cidade de Naim, na Galileia, Jesus encontrou-se com esse cortejo fúnebre. O cortejo fúnebre de um rapaz, de um homem, que havia morrido e deixado uma mãe viúva sozinha. A dor do luto, irmãos, é uma das dores mais terríveis para a gente. A dor de um luto, de você perder alguém que você sabe que você não vai ver nunca mais. Perder um ente querido, perder um ente próximo, perder alguém que reside na mesma casa que nós, é uma dor muito grande. Quem já passou por essa experiência sabe o que eu estou dizendo. E o fato é que a maioria de nós já vivenciamos a experiência ou vamos vivenciá-la, porque ninguém é para sempre. Ninguém é para sempre. Nesse mundo ninguém é para sempre. Aqueles que servem ao Senhor viverão para sempre, mas um dia morrerão, a não ser que sejam arrebatados. E se não formos arrebatados, morreremos. Deixaremos alguém nos deixará. Essa é a realidade da vida. E quem passa por uma experiência como desta mulher, sabe e imagina a dor e o sofrimento que ela estava vivenciando. Primeiro, aquela mulher teve que enterrar o marido, e agora ela enterra o filho. Não sabemos há quanto tempo aquela mulher ela estava viúva, mas imaginemos que possivelmente, talvez, ela tenha perdido o marido há pouco tempo e agora enterra o filho. Uma mulher ficar viúva, uma mulher sozinha, sem filhos para ampará-la naqueles dias de Jesus, era algo terrível.
Por isso que muitas viúvas dos dias de Jesus, ou elas iam para a mendicância, ou elas iam para a prostituição. Aquela mulher ficou sozinha. Ela não tinha mais alguém para dar amor, para dar cuidado e receber cuidado. Nós, seres humanos, precisamos de convívio social. Por mais que você seja uma pessoa que ama a solitude, eu, por exemplo, eu gosto da solitude, eu gosto de ficar sozinho, mas eu não gosto de ser sozinho. Eu preciso ter relacionamento, eu preciso estar com os amigos. Essa semana foi uma semana maravilhosa, eu pude sentar com amigos e comer com eles, e rirmos juntos, e darmos risada juntos, e celebrarmos a vida juntos. Por isso que esse discurso, viva por você mesmo, não viva por ninguém. Cuidado com esses discursos que você encontra em rede social, em Facebook, em Instagram. Muito cuidado, porque isso aí não existe, irmãos. Porque vínculo afetivo é um protetor das doenças emocionais, de doenças mentais. Quem se isola, quem não quer ter relacionamento com ninguém, essa pessoa vai adoecer. Esse discurso, viva só por você, não viva por ninguém, isso aí é discurso de gente que está ferida, gente que está machucada, é gente que não tem nada para te ensinar de bom. Então você fica esperto com o que você lê e ouve por aí. É até um discurso, é um discurso egoísta, individualista, disfarçado de amor próprio e autocuidado. Você precisa de amor próprio elevado, você precisa se cuidar, mas amar a si mesmo e cuidar da tua saúde física, mental, espiritual, emocional, não é o mesmo que você não cuidar de ninguém. E vai dizer para uma mãe que tem filhos em desenvolvimento: cuide só de você, viva só por você, não viva para ninguém. Vai dizer para um pai que tem filhos pequenos, filhos em desenvolvimento, em idade escolar, mesmo na faculdade, que o pai está ali ajudando a pagar aquilo ali: viva só por você, não viva por ninguém. Vai dizer para quem tem pais idosos isso. Vai dizer para quem trabalha como cuidador ou na área da saúde: não viva por ninguém, viva só por você. É um discurso que não fecha, não cola. Aliás, é um discurso que nos desumaniza, que nos desconstrói como seres humanos e nos coisifica, nos transforma em coisas. Jesus sabia que aquela mulher estava sofrendo, porque agora ela não tinha mais vínculos próximos, porque nós necessitamos alguém para dar amor, nós precisamos de alguém para cuidar, e nós necessitamos de pessoas que cuidem de nós. Nós temos essa necessidade. E agora aquela mulher não tinha mais ninguém, ela não tinha mais recursos, ela não tinha mais pessoas próximas dela. Talvez ela tivesse parentes, mas ela havia perdido as duas pessoas mais importantes da vida dela, o marido e o filho. Por isso, quando Jesus se deparou com aquela cena, ele resolveu mudar a história daquela mulher. E Jesus, irmãos, ele é especialista em mudar histórias, não é verdade? Se eu abrisse aqui o microfone para você dizer, conta aí um episódio da sua vida em que Jesus mudou a sua história, ia fazer uma fila aqui, íamos ficar até o culto da noite, ouvindo as histórias de como Jesus mudou a sua história, ou um episódio da sua vida, ou um momento da sua vida, porque o nosso Deus é um especialista em mudar o rumo da nossa história. Amém? A primeira coisa que nós encontramos nesse texto é que Jesus viu aquela mulher, vendo-a o Senhor, Jesus estava com sua comitiva apostólica, com seus discípulos, e não sei se ele estava cruzando o cortejo ou indo em direção ao cortejo, não importa. O fato é que aquela cena chamou a atenção de Jesus, e Jesus, ele viu aquela mulher. Havia uma porção de pessoas, não sei quantas pessoas,
se dezenas ou centenas de pessoas, mas o fato é que Jesus viu aquela mulher. Eu quero dizer para você que Jesus também tem os olhos dele voltados para você. Talvez você tenha perdido a fé nisso, talvez você tenha deixado de acreditar nisso, talvez você não entenda isso ou não compreenda isso, porque Jesus disse que nós temos que amar a Deus de todo o nosso entendimento, que o seu entendimento de Deus cresça, e que você creia e entenda que os olhos de Deus estão sobre você. Do seu trono, do seu alto e sublime trono, Deus, Ele vê você, Ele sabe tudo de você. O livro de Jó, no capítulo 34, versículo 21, diz que os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Homem aqui no sentido genérico, significa pessoa, ser humano. Os olhos de Deus estão sobre a gente, sobre os nossos passos, sobre as nossas decisões, sobre os nossos sentimentos, sobre o que sentimos, o que pensamos. Os olhos de Deus estão sobre você. Um dos salmos mais lindos da Bíblia, o Salmo 139, composto por Davi. Davi fala desta onisciência de Deus. E Davi, ele trata desta onisciência no contexto, na perspectiva da relação dele com o seu Deus. Porque a gente pode falar da onisciência de Deus em relação ao universo, em relação ao mundo espiritual, aos anjos bons e ruins, em relação às coisas criadas, em relação a tudo que acontece. Mas a gente não pode se esquecer que a onisciência de Deus, ela se aplica a nós, como indivíduos, como pessoas únicas, como filhos e filhas de Deus. E é isso que Davi faz no Salmo 139. Ele diz assim nos 3 primeiros versículos: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Eu não vou ler todo o Salmo 139, mas o Davi fala isso nesse cântico que ele, inspiradíssimo pelo Espírito Santo, compôs. Ele diz: eu não posso fugir da Tua presença. Se eu for no mais profundo oceano, o Senhor me encontrará. Se eu for para o mais alto monte, o Senhor me encontrará lá também. Não há lugar que Deus não saiba onde estamos, porque os olhos dele estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre você, Ele vê você. Saber que o olhar de Deus está sobre nós 24 horas por dia, primeiro, é um alerta contra o pecado. É para a gente se lembrar de que Deus está vendo tudo o que fazemos, quando ninguém está nos vendo. Quando achamos que ninguém sabe o que estamos fazendo, Deus sabe. Quando achamos que ninguém está vendo o que estamos fazendo, Deus está vendo. Então saber que os olhos do Senhor estão sobre nós o tempo todo, 24 horas por dia, ao mesmo tempo que isso é um alerta contra o pecado, ao mesmo tempo isso é motivo de consolação e segurança para o nosso coração. Eu saber que onde quer que eu esteja, os olhos do Senhor estão sobre mim, e saber que os olhos do Senhor estão sobre mim, isso me dá segurança, conforto, porque Deus sabe o que está acontecendo, e a minha vida está segura em suas mãos. E se algo de ruim me acontecer, Deus deve ter uma explicação para isso, ainda que Ele não diga para mim qual é. Pastor, não faz sentido o que você está dizendo. Para o nosso raciocínio humano não faz, mas para Deus faz muito sentido. Você lembra de Jó, que eu acabei de citar aqui? Quando Deus apareceu para Jó, Deus não colocou Jó num banquinho: vem cá, Jó, colocou a mão no ombro dele e disse: vou explicar para você por que tudo isso te aconteceu. Deus não fez isso com Jó, não. Deus não deu uma explicação para Jó. O que Deus fez foi mostrar a grandeza dele para o Jó.
e isso foi suficiente para o Jó. Ele se contentou com a resposta que Deus deu, porque a resposta que nós precisamos, a resposta que Deus quer dar para nós, não é a que nós queremos, é a que nós precisamos. E nem sempre Deus vai dar a resposta que nós queremos, nem no tempo que nós queremos, nem do jeito que nós queremos, e às vezes nem pela pessoa que nós queremos. Vou orar, vou pedir oração para o pastor tal, que ele tenha a revelação. De repente Deus vai usar uma mula para falar com você. Deus, Ele nos responde o que nós precisamos, no tempo dEle, do jeito dEle, com o instrumento que Ele quer usar. E só quem é servo e serva de Deus entende isso, e se submete a isso. Teu coração, coração de servo, de serva de Deus. O Senhor sabe tudo de nós. Quando nos assentamos, quando levantamos, de longe Ele entra no nosso pensamento, Ele esquadrinha o nosso andar, Ele conhece os nossos, Ele conhece as nossas intenções, Ele sabe tudo da gente. Quando a gente não está sendo sincero, quando a gente não está sendo verdadeiro com alguém, nem conosco mesmo, quando a gente está se enganando, Ele fala, está se enganando, né? Deus sabe tudo. E há uma palavra de Jesus em João 10,14 que eu amo, em que Jesus chega para os discípulos e fala assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Nesse mesmo capítulo 10, Jesus vai dizer: eu chamo as minhas ovelhas pelo nome. Irmãos, quantas ovelhas Jesus tem? Quantas ovelhas Jesus tem? Irmãos, eu não sei nem o nome de todo mundo da igreja, que é membro da igreja de Suzano. Você imagina Jesus saber o nome de cada ovelha dele, que está na casa dos bilhares de pessoas? Ele sabe o nome de cada um de nós, e Ele nos chama pelo nome, e Ele dá a sua vida por nós, e Ele disse: elas me conhecem a mim, e eu as conheço. Você não é um mero desconhecido para Jesus, você é a ovelha dele. Ele te conhece, Ele vê você, Ele cuida de você, Ele deu a vida por você. Primeira coisa que Deus quer que você saia, que você saiba e saia daqui crendo nisso de todo o coração, que os olhos dele estão sobre você. Amém? E diz também o texto que Jesus, ele não apenas viu aquela mulher, porque a gente pode olhar para alguém, você pode olhar alguém passando por uma necessidade e ter sentimentos diversos. Você pode sentir pena, você pode sentir dó, você pode sentir compaixão, você pode ser indiferente, você pode não sentir nada, você pode sentir até assim, vamos dizer, aquele desejo de bem feito, está vendo? Quem mandou aprontar, agora está pagando pelo que fez, não vou ajudar coisa nenhuma, agora fez, agora aí se vira com o seu problema. A gente pode ter diversos sentimentos quando vê alguém passando um aperto, uma situação difícil. Mas no caso daquela mulher, a Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher e Jesus se compadeceu dela. Ele se compadeceu daquela viúva. Compadecer significa participar dos sofrimentos do outro, participar dos sofrimentos da outra pessoa. Quando Jesus viu aquela mulher, ele se compadeceu porque ele se colocou no lugar dela. Ele se colocou no lugar daquela mulher. Por isso que ele se compadeceu. E sabe o que acontece quando você está sofrendo? Sabe o que acontece quando você está chorando? Sabe o que acontece quando você está sentindo uma dor terrível dentro de você, e você não tem resposta, e você está orando a Deus, e você está perguntando para Deus: Deus, o Senhor não está me vendo? Não, primeiro Ele está te vendo, segundo, Ele está se compadecendo de você. Muitas pessoas querem
aquela resposta, responder aquela pergunta que muita gente faz: onde estava Deus quando aquilo aconteceu? Deus estava no mesmo lugar onde Ele sempre esteve. E Deus não estava inerte ao sofrimento daquela pessoa ou daquela família. Deus estava sofrendo com ela. Como Jesus sofreu a dor daquela mulher, Ele se colocou no lugar dela. Assim como Jesus, Ele também se compadece de você. Jesus chora com você, Ele sofre com você. Por isso que Jesus é sem igual. Por isso que Jesus é maravilhoso. E quanto mais você se aproxima de Jesus, quanto mais você estreita a sua intimidade com Ele, mais você vai entender o que eu estou dizendo. Quanto mais você está próximo dEle, através da oração, da palavra, da busca, da obediência ao Senhor, mais você vai entendendo o que eu estou dizendo. Porque o que eu estou dizendo entra na sua cognição, no seu intelecto, você processa a informação, isso vai entrar no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Isso vai alimentar a tua fé, vai encorajar você, mas você precisa ter essa experiência. A experiência da fé, de saber, porque você caminha com Ele, você está com Ele, de que Ele se compadece de você, de que Ele está sofrendo com você. Não é consolador quando você está passando por um momento difícil e Deus envia um amigo, um anjo sem asa, para te abraçar, para dar o ombro para você enxugar as lágrimas? Isso não é consolador? Isso não é bom? Deus faz isso, Jesus faz isso. E essa é uma das formas de Deus, de Jesus, nos mostrar que Ele se compadece de nós. E Ele também faz isso por meio do Espírito Santo, porque Paulo em Romanos capítulo 8 ele diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Assistir significa nos envolver, nos abraçar, nos acolher, nos tomar nos braços dEle. O Espírito Santo, Jesus se compadece de nós e demonstra essa compaixão, nos abraçando pelo Espírito, nos dando uma consolação, uma paz no meio da tempestade que somente o crente pode entender. O salmista no Salmo 103, versículos 13 e 14, ele diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa estrutura física, emocional, mental, espiritual. Deus sabe que nós somos cheios de falhas, de fendas. Deus sabe que nós não somos perfeitos. Deus sabe que falhamos, às vezes pecamos e por isso pedir perdão e nos arrepender. Deus sabe que nós envelhecemos, adoecemos, morremos. Como Paulo diz, ainda que o homem exterior se corrompa, se desfaça, ele está dizendo, ainda que o nosso corpo envelheça, enrugue e morra, é isso que Paulo está querendo dizer, o nosso espírito, o nosso homem interior se renova a cada dia. O que a Bíblia está nos dizendo é que ainda que as nossas células, elas envelheçam e morram, porque esse é o processo biológico do nosso organismo, nós não somos somente esse corpo, na verdade nós somos um espírito, que possui uma alma, que habitam num corpo, que vai se desfazer, mas o espírito ele é infinito, e quando partirmos dessa vida, o nosso espírito se encontrará com o Senhor no paraíso. Essa é a nossa fé, e ainda não é o fim, porque do paraíso, voltaremos para a terra, ressuscitaremos no arrebatamento, receberemos um corpo glorificado semelhante ao de Jesus, e tudo isso vai acontecer, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, num abrir e piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, em milésimos e milésimos de segundo.
Os que morreram em Cristo ressuscitarão, os crentes que estiverem vivos, essas duas turmas vão se encontrar com o Senhor num corpo glorificado, semelhante ao que Jesus tem hoje no céu. E a Bíblia diz, João diz na sua epístola: e se purifica todo aquele que tem essa esperança. Ele sabe que somos pó, Ele conhece a nossa estrutura, é por isso que Ele se compadece de nós, porque Ele sabe que nós precisamos dEle. Deus sabe que às vezes nós choramos, ainda que tenhamos fé para remover montanhas, às vezes nos entristecemos, às vezes choramos, às vezes ficamos com dúvida, e tudo bem, porque você é gente, você não é um super-herói. Até Jesus chorou no Getsemane, Ele suou gotas de sangue, Ele precisava dos seus amigos orando com Ele, e Ele disse: ei, acorda aí, Pedro, Tiago e João, vem orar comigo. Se Jesus passou por esses momentos, teve esses sentimentos, quanto mais a gente. Ele se compadece dos seus filhos, Ele se compadece dos que o temem. Jesus se compadece de você. E sabe por que Ele se compadece de você? Porque Jesus, Ele já passou pelos sofrimentos humanos, então Ele sabe o que você sabe, Ele sabe o que você sente, Ele conhece o teu sofrer. É isso que diz Hebreus 4,15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi Ele, Jesus, Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O nosso sumo sacerdote, Ele se compadece de nós, porque Ele já passou, Ele já enfrentou as aflições que nós enfrentamos nesse mundo. Jesus sofreu a dor do luto, Jesus sofreu as dores terríveis no seu corpo na cruz do Calvário, Jesus sofreu a inimizade, Ele sofreu o desprezo, Ele sofreu a perseguição, Ele sofreu a traição dos seus melhores amigos e o ódio dos inimigos. Jesus sofreu o abandono daqueles que gostavam dele e deixaram de gostar dele. João capítulo 6, os seus discípulos o abandonaram. Jesus sofreu todas as angústias, irmãos, que nós seres humanos sofremos. Então nós temos um sumo sacerdote que está diante do Pai intercedendo por nós, que entende a nossa dor. Então sabe essa dor que você está sentindo aí agora? Sabe essa dor que você vem trazer para Jesus nesse culto? Ele conhece, e Ele se compadece de você. Em outras palavras, Ele está dizendo para você que você não está sozinho nessa. Ele está com você, segurando na tua mão, e Ele está em você, no teu coração, pelo Espírito Santo, te fortalecendo, te dando ânimo, encorajando você, para que você se levante e prossiga. Amém? Em último lugar, depois de Jesus ter visto aquela mulher, ter se compadecido da mulher, Jesus agora fala para a mulher: não chores, não chores. Jesus está falando para muita gente aqui nesta manhã, e Jesus está falando para muita gente que está me ouvindo aí da sua casa: não chores. Jesus viu as lágrimas daquela mulher, e Jesus, Ele viu além das lágrimas, Jesus viu o coração daquela mulher. E as lágrimas que você está derramando no seu rosto, Jesus está vendo além das suas lágrimas, Ele está vendo o teu coração, e Ele está se compadecendo de você. Não chores. Você sabe que o único que pode dizer para a gente não chores é Deus, né? Evite de dizer para alguém que está sofrendo por algum problema, evite de dizer essas palavras: não chores, vai passar. Porque de repente a pessoa pode interpretar essas palavras como você está dizendo: isso que você está passando não é tão importante, não é tão grave assim, deixa de mimimi. Então troque essas palavras por:
que você está sentindo? Fala para mim. Como que você está? Como que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? Alguma coisa que eu posso fazer? Por isso que eu digo, o único que pode dizer para a gente 100% não chores é Jesus, porque Ele nos conhece perfeitamente como ninguém pode nos conhecer. E Ele está dizendo para você nessa manhã, não chores. Ele viu as lágrimas daquela mulher, e além das lágrimas viu o coração dela. Você se lembra do rei Ezequias? Que Deus avisou para ele: Ezequias, você vai morrer, prepara a tua casa, prepara o seguro de vida, prepara o testamento, prepara o teu sucessor no trono, você vai morrer. A Bíblia diz que Ezequias foi para o seu quarto, deitou-se, virou-se na direção da parede, começou a chorar e fez uma oração a Deus. Deus viu as lágrimas do rei Ezequias, que estava à beira da morte, e diz o texto sagrado em Isaías 38, 4 e 5, que veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Deus, Ele vê as tuas lágrimas, cada lágrima que sai dos seus olhos, que corre o seu rosto, que molha o chão de onde você está orando. Deus está vendo, e Ele diz para você: não chores, porque Ele é Deus, Ele é o teu pastor, Ele te conhece, Ele se preocupa com você, Ele sofre com você, e é Ele que te ajuda. Você lembra de Ana, que estava no templo, lá em Siló? A mãe do Samuel era estéril, a outra esposa do seu marido, do Eucana, a Penina, aquela mulher parecia um coelho, tinha filho atrás de filho, e ela estéril, e a sua rival ficava importunando ela sempre quando iam à casa do Senhor: eu tenho filhos e você não tem. Aquela mulher estava arruinada na sua alma, e ela se colocou diante de Deus, e com lágrimas, chorando, ela pediu um filho a Deus, e ela chorava com a alma tão angustiada, que as palavras mal saíam da sua boca de um jeito compreensível para quem ouvia. E o sumo sacerdote Eli, quando viu a cena, achou que ela estava embriagada, estava bêbada, ainda deu uma bronca na coitada, e ela disse: eu não estou bêbada não, essa hora do dia, eu sou uma mulher angustiada porque não tenho filhos. E naquele dia Deus ouviu aquela oração, Deus viu as lágrimas de Ana. Ela foi para casa, ela namorou Eucana, eles fizeram amor, e Deus ouviu as lágrimas, a oração daquela mulher. Ele viu as lágrimas de Ana, e ela gerou um filho que, olha, não foi qualquer filho, hein? Ela só gerou Samuel, um dos maiores homens de Deus de todo, não vou nem dizer do Antigo Testamento, um dos maiores homens de Deus de toda a Bíblia. Com Samuel, Deus trouxe a restauração espiritual para Israel. Com Samuel, o culto foi restaurado, a vida espiritual da nação foi restaurada, a idolatria foi extirpada, o templo foi purificado dos horrores que o Eli permitia que os seus filhos fizessem dentro do templo. Deus não deu só um filho para Ana, Ele deu para Israel um profeta, um juiz e um sacerdote. De repente você não sabe nem, você está derramando lágrimas e pedindo algo para Deus, e de repente aquilo que Deus vai te dar, como fez com Ana, não vai só alegrar o teu coração, mas vai abençoar o mundo inteiro.
vai abençoar muitas e muitas pessoas. Deus, Ele conhece as tuas lágrimas. Ele te vê, Ele sofre com você, e Ele vê as tuas lágrimas, e Ele diz para você: não chores. E então o final da história você conhece, é uma história muito conhecida. Jesus opera o milagre, ressuscita o filho daquela mulher. Diz assim os versículos 14 e 15: chegando-se, tocou o esquife. Esquife aqui não é um instrumento musical, hein, gente? Isso aqui é o caixão. Tocou o esquife. Vai dizer que Jesus, ele tocava um instrumento, tocava esquife. Não, esquife é o caixão. Jesus tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Então o rapaz se sentou, o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Fica imaginando, irmãos, talvez algumas pessoas tenham corrido de medo, mas eu fico imaginando o rosto daquela mulher, o olhar daquela mulher, a alegria daquela mulher, porque Jesus cruzou o caminho dela, e não só cruzou o caminho dela, mas entrou na vida dela e mudou a sua história. Assim Jesus também faz conosco, amém? Agora preste bem atenção, no versículo 13, Jesus é chamado por Lucas, o médico amado, companheiro de Paulo nas viagens missionárias, também autor do livro de Atos. Lucas, ele chama Jesus de Senhor. Senhor aqui, não no sentido de respeito, como a gente trata as pessoas, né, respeitosamente, Senhor, Senhora. Não, no grego, o Lucas, ele usa a palavra Kyrios. Kyrios, que é um termo usado para Deus, para designar o senhorio do próprio Deus. Então Jesus é descrito por Lucas, inspirado pelo Espírito Santo. Jesus é descrito como aquele que de fato tem o poder de banir a morte, o poder de banir a doença, o poder de banir os demônios e toda a obra do mal e toda a tristeza. Deus, Jesus, Ele é Deus, e Ele tem o poder de dizer para você: não chores. Esse é o Jesus que te salvou. Ele é o teu Senhor, é Ele que opera o poder divino em sua vida, que enxuga suas lágrimas e diz para você: não chores. Amém? Convido você a fechar os teus olhos. Nós vamos falar com Deus. E eu quero convidar você nesse momento a não somente fechar os teus olhos, mas eu quero convidar você a abrir o teu coração para Jesus, abrir o teu coração para Deus, porque Ele está olhando para você agora, Ele está se compadecendo de você agora, Ele está vendo as tuas lágrimas agora. Esteja você aqui nesse templo, esteja você aí na tua casa, participando deste culto pela internet. Jesus está vendo você, se compadecendo de você, Ele está vendo as tuas lágrimas, e Ele é poderoso para mudar também a tua trajetória, a tua história, ou a história deste episódio que está fazendo você chorar e sofrer. Ele é poderoso para isso. Por isso quero convidar você a ficar em pé. Comece a falar com Deus.